Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos começar agora essa aula de associação de resistores. É uma aula extremamente importante, visto que resistor é o componente elétrico que mais aparece nas provas, de vestibulares, exames, Enem. Então você tem que ficar muito atento, você tem que estar muito ligado com todas as características referentes a resistores, tá joia? Vale lembrar que esses slides estão disponíveis para download lá no meu site, Você faz esse caminho aqui, ó, vai em slides de aula, procura dentro de eletrodinâmica esse conteúdo de associação de resistores, tá ok? É só fazer o download e estudar. O que acontece? Quando a gente fala de resistor, a gente fala de um componente extremamente importante e que não está isolado em um circuito, Se você analisar esse circuito aqui, ó, esse circuito aqui do lado, veja bem como essa placa bem pequena, veja como nós temos uma variedade de resistores, Então você percebe que esses resistores estão associados, eles estão ligados entre si, E as duas maneiras de a gente associar resistor são em série ou paralelo, O que nós vamos ver é exatamente todas as características relacionadas a cada associação. Mas antes, a gente precisa ressaltar que o estudo do resistor é dado pela primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, famoso URI, Então, para nós podermos descrever todas as características da associação de resistor que eu estou estudando, eu tenho que saber o que acontece exatamente com o valor de tensão, valor de resistência e valor de corrente elétrica para cada associação. Uma vez que o Ohm ele pensou nessa equação apenas para um resistor. Como no circuito a gente vai ter vários resistores, a gente tem que ver como isso se comporta, Eu vou ter que pensar o circuito todo sendo substituído por um único resistor que faça o papel de todos, para que eu possa utilizar a lei de Ohm de maneira bem tranquila, tá certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de associação que nós temos é a associação em série. E o que eu quero deixar claro nessa associação em série é exatamente essa distribuição de pontos. Em cada extremo do resistor, pessoal, nós vamos colocar pontos. Ó. Nesse resistor R1, nós temos o ponto A nesse extremo esquerdo e o ponto B no extremo direito. E o R2, B na esquerda e C no extremo direito, Você percebe a característica mais importante no que diz respeito à ligação de dois resistores quando estão associados em série, é que eles vão ter apenas um ponto em comum, só o ponto B. No mesmo ponto onde o resistor R1 termina, o R2 começa, Então isso está descrito aqui para você, tá certo? Então vamos lá. Essa característica é importantíssima para a gente saber distinguir uma associação série da paralela. Vamos ver como fica a questão da resistência equivalente. Como eu havia dito para você, a resistência equivalente tem o intuito de substituir todos os resistores por um único que faça o mesmo papel de todos juntos. E aí, como a gente tem uma associação em série, a resistência equivalente é só a gente somar todas as resistências que estão aí associadas. Rafão, se eu tivesse 20 resistências, você ia somar o valor das 20, tá certo? Então, é bem simples a maneira de fazer. Rafão, por que é assim? Mais adiante, o Rafão vai demonstrar para você o motivo pelo qual se calcula a resistência equivalente de uma associação em série dessa maneira, tá certo? Vamos adiante. Veja a corrente elétrica, pessoal. É lógico que isso que eu desenhei no circuito é só um ramo, só uma parte de um circuito muito maior. E aí, eu estou supondo que a corrente está entrando nessa parte do circuito, nesses dois resistores, pelo ponto A. Ela passa por R1, chega no ponto B. Ela não tem outro caminho para fazer que não seja passar por R2. Então, essa mesma corrente elétrica que passou por R1, automaticamente tem que passar por R2. Certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A corrente elétrica é sempre a mesma nos resistores que estão
em série, tá certo? Então nós já vimos o que acontece com a resistência, com a corrente, falta o que acontece com a tensão elétrica. Tensão elétrica é muito simples. Eu tenho uma tensão total, que é a do ramo todo, você pode perceber, né? E a tensão de cada resistor, que eu consigo calcular pelo seu URI, ó. O 1 seria R1 vezes I, o 2 R2 vezes I. Então, o que você percebe? Que essa tensão total que você disponibiliza para o circuito, para o ramo, né? Ela fica dividida de maneira proporcional entre os resistores R1 e R2. Afonso, por que não divide pela metade? Na verdade, pode dividir pela metade se os dois resistores forem iguais. Se não, pessoal, se você analisar essa equação, você percebe que, como as correntes são iguais, aquele que tiver maior resistência vai ter o quê? Maior tensão. De forma que eu somo a tensão dos dois resistores, nesse caso eu tenho uma associação de apenas dois, né? Se eu tivesse vários, eu ia somar a tensão de vários e achar a tensão o quê? Total do meu circuito, do meu ramo aí, tá certo? Agora, a gente já está apto a fazer a demonstração do motivo pelo qual nós calculamos a resistência equivalente dessa forma. Veja bem, nós sabemos que a tensão total do ramo, ela fica dividida proporcionalmente entre os resistores. Então, tem U igual ao 1 mais o 2. Só que o 1 é igual a R1 vezes I. E o 2 é R2 vezes I. Então, eu vou pegar essa relação e substituir aqui, ó. Vou pegar essa relação e substituir aqui. Então, olha só. O que a gente tem que ter em mente? A tensão total seria aquela tensão que o resistor equivalente ficaria submetido. Eu tiro R1 e R2 e coloco um único aqui no lugar de R1 e R2, apenas um resistor que faça o papel dos dois juntos. Então a tensão total seria para resistência equivalente, por isso que eu substituo aqui no lugar do U, ó, é equivalente vezes I, que é a corrente que vai atravessar os resistores, né? E aqui, no lugar do 1, R1 vezes I, no lugar do 2, R2 vezes I. Coloco o I em evidência, simplifico, né? Então eu tenho que a resistência equivalente à soma das resistências que estão associadas em série. Certo? Isso é tudo que a gente precisa saber da associação em série. Agora, nós vamos para a associação em paralelo. Tá certo? E aí você já nota, né, pela maneira como estão dispostos os resistores, qual que é a diferença que eu tenho de um em relação ao outro tipo de associação. Enquanto que lá na associação em série eu tinha apenas um ponto em comum, né? Naquele ponto onde um resistor começava, o outro terminava, aqui você percebe que eu tenho dois pontos em comum. O extremo de R1 e R2, o extremo esquerdo dos dois, estão no ponto A, enquanto que o extremo direito estão no ponto B, né? Lembrando que se eu colocar o ponto A aqui, eu posso trazer esse ponto A para cá, subir ele até aqui e descer até aqui, porque nesses pedaços eu não tenho resistência. Então a melhor maneira de você saber se uma associação é série paralela é você distribuir pontos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente isso, distribuir pontos para saber se aquela associação que eu tenho é série ou paralela, tá? A mesma coisa eu fiz com o ponto B, ó. O ponto B está aqui. Nesse pedaço do circuito, do fio, perdão, não tem resistência, eu posso trazer o ponto B. Posso subir o ponto B aqui e subir o ponto B aqui, né? E descer, perdão, o ponto B aqui. Então, pessoal, você percebe que eu só não posso caminhar mais com pontos pelo fato dessa resistência existir. Então, veja bem, eu tenho um tipo de associação diferente do outro. Enquanto na série é um ponto em comum, na paralelo, dois pontos em comum. Tá certo? Então vamos lá. Afonso, como ficaria o esquema para o cálculo da resistência equivalente? Pessoal, na resistência equivalente, nós vamos ver que da paralela um pouquinho mais enjoado. Então a gente vai ver caso a caso para a gente entender com tranquilidade. Tá certo? Primeiramente, eu tenho dois resistores apenas, diferentes entre si. Como que eu posso fazer para calcular? O produto entre eles dividido pela soma. Por isso que ficou a resistência equivalente, é R1
vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? O cuidado que a gente tem que tomar, eu não posso utilizar essa equação para mais de 2 resistores. É para apenas 2 resistores. Ó. Rafael, eu tenho 3 diferentes. Eu faço essa equação entre 2, calculo o resultado, e eu vou ter que repetir essa equação com o resultado que eu achei no primeiro caso e o terceiro resistor que sobrou, tá certo? Então eu não consigo fazer de forma direta com mais de 2 resistores essa equação, tá certo? Show de bola! Mas tem a possibilidade do R1 ser igual ao R2. Então o que eu faço? Pego a resistência de um deles, ó, R1 e R2, já que eles são iguais, e divido por 2. Essa divisão por 2 ocorre justamente pelo fato de eu ter apenas 2 resistores. Se eu tiver vários resistores iguais, ó, N resistores iguais, a resistência equivalente vai ser a resistência de um deles dividido pelo número de resistores que eu tenho. Certo? Até aqui você pode estar pensando assim, pô, mas por que funciona assim? Eu já explico com a demonstração. Tá certo? Olha a corrente elétrica, pessoal. A corrente elétrica entra por esse ramo do circuito pelo ponto A. Aí aqui, ó, ela sofre uma bifurcação. Uma parte da corrente elétrica vai passar por R1, eu chamei de I1. Uma parte da corrente elétrica vai passar por R2, perdão, que eu chamei de I2. Depois essas correntes se encontram novamente formando a corrente I. Então você percebe que essa corrente ela se divide de forma proporcional também entre os resistores. A divisão só vai ser igual se os resistores forem iguais. Agora, se os resistores forem diferentes, aquele que tiver maior resistência vai ser percorrido por uma tensão menor, né? Veja como, perdão, por uma corrente menor. Veja como resistência e corrente são inversamente proporcionais. Certo? Muito bom. Então aqui I1 é igual a U por R1 e I2 é U por R2. Você já vai entender o motivo desse U. Rafael, por que o U é o mesmo? Porque eles estão entre os mesmos pontos. A tensão elétrica não é uma diferença de potencial. Potencial é relacionado com ponto. Como os dois resistores começam em A e terminam em B, a diferença entre pontos entre eles é a mesma. Então a tensão é a mesma. Né? O 1 igual ao 2, que é igual a U. Certo? Então, por isso que no slide anterior, eu poderia substituir aqui apenas por U dividido pela resistência de cada um dos resistores que eu estava estudando. Muito bom. Para a gente poder quase encerrar, a gente só vai demonstrar aí, né? Rafão, a gente sabe que I é igual a I1 mais I2. A corrente se divide de forma proporcional. Essa corrente estaria relacionada ao resistor equivalente, então a gente tira esses dois, coloca um único aqui, que é o R equivalente. Por isso vai ficar U por R equivalente na corrente total. O I1 seria U por R1 e o I2 U por R2. Aqui eu ponho o U em evidência dessa forma. U por R equivalente é igual a U que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Simplifico o U e sobra isso, gente. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R equivalente, ou 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E daqui é simples, né? É só eu fazer o MMC. Como eu não sei os valores de R1 e R2, eu proponho o produto entre eles, né? E aí eu faço o MMC desse segundo membro. E aí é só eu inverter os dois ao mesmo tempo, né? Eu inverto esse lado aqui, eu vou fazer inversão entre numerador e denominador, e aí eu faço inversão entre numerador e denominador. E aí a gente chega naquilo que a gente estava querendo, né? Que eu tenho dois resistores, a resistência equivalente ao produto pela soma. Uma coisa que eu não falei anteriormente, que cabe eu falar agora. Toda vez que você tiver isso acontecendo, você pode pensar em deixar o produto indicado e fazer a soma dos valores das resistências. Porque é muito provável que você consiga simplificar, né, diminuindo seus números aí, facilitando o seu cálculo. Tá certo? Gente, agora, isso que eu vou te passar é se você quiser calcular
o valor da resistência equivalente de mais de 2 resistores diferentes, né? É uma tática bacana também que pode facilitar em algum caso, né? Então observa comigo. Dessa parte aqui, ó, da demonstração, você percebe que se eu tivesse mais um resistor, aqui seria mais U por R3, aí eu colocando em evidência aqui seria o quê? Mais 1 por R3. E assim vai, né? Consequentemente. Então é por isso que a gente pode pegar isso aqui, ó, e adequar para N resistores. Olha lá. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, que é a quantidade de resistores que eu tiver. Certo? Para a gente poder encerrar, eu vou te falar de uma característica que aparece em muitas situações aí, né, de Enem principalmente, e que a gente às vezes não tem tempo de discutir em sala de aula, né, de maneira bem mais visual, mais clara. Toda vez que eu tenho uma associação em série, você percebe, ó, que as conexões são feitas diretas entre os componentes. Se a gente pensar a lâmpada como um resistor, né, que basicamente é mesmo, né, ou bem próximo de um, né, você percebe que se você tirar essa lâmpada, ou ela se queimar, ou acontecer qualquer coisa com uma dessas 3 lâmpadas, as outras se apagam. Por quê? Ao retirar ou uma delas se queimando, é como se eu abrisse o circuito. A corrente elétrica não vai passar para o restante dos componentes, né? Então você percebe isso olhando o pisca-pisca da sua árvore de Natal, né? Se você às vezes tirar uma lâmpadazinha do pisca-pisca, várias vão apagar. Essas várias que se apagaram estavam em série com aquela que você retirou, tá certo? Então sempre assim, né? Na associação em série, você tira um dos componentes ou ele sofre qualquer problema, todos param de funcionar, o circuito desliga, tá? Que é como se eu cortasse esse fio, ó, interrompesse a ligação elétrica que eu tenho nesse fio aí. Já na associação em paralelo, isso não acontece. Porque, ó, a corrente no seu sentido convencional sai do polo positivo, ó, e vai para onde? Para o polo o quê? Negativo, né? Então, se eu retirar uma, as outras ainda continuam funcionando, ó. Porque eu não interrompi o caminho de passagem da corrente, eu interrompi só daqui. Mas o restante não, ó. Tá tudo certinho. Certo? Então isso é bacana, essa característica é bacana, pode ser um diferencial para você saber. Tá certo? Então é isso, espero que tenha sido bastante proveitosa essa aula e a gente se encontra na próxima. Um abraço!